Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, falando ainda das diversas aparições, das diversas consolações que Jesus foi trazendo aos discípulos, apresentando-se a Tomé, aos 9 sem Tomé, depois aos 10 com Tomé, pedindo que ele colocasse o dedo na chaga. E isso tudo foi animando o grupo. Só que durante 40 dias, Jesus apareceu várias vezes aos seus discípulos, e isso foi, inclusive, lá em Cafarnaum, quando eles estavam pescando. Há muitas situações em que os evangelhos citam as aparições de Jesus. Mas o livro de Atos, nele Lucas narra que até o dia que Jesus foi arrebatado, depois de ter dado instruções aos discípulos, aos apóstolos, que escolhera sob a ação do Espírito de Deus, ainda a eles apresentou-se vivo depois de sua paixão, com muitas provas incontestáveis, durante 40 dias, apareceu-lhes e lhes falou do que concerne ao reino de Deus. Então, no decurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém. Por que não se afastassem de Jerusalém? O que quer dizer? Porque Jerusalém era o ponto onde eles se encontraram pela última vez. Jerusalém é a cidade sagrada de Deus. E ali ele diz assim: não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa de Deus, que foi do Consolador, que voltaria, de que ele não, a qual disse ele: ouviste de minha boca. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito de Deus dentro de poucos dias. Então, estando, pois, reunidos, a eles o interrogaram: Senhor, é agora o tempo que irás restaurar a realeza de Israel? E ele respondeu-lhes: não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade. Então Jesus, mais uma vez aqui, como também lá em Mateus 24, 36, quando ele fala das coisas que acontecerão no futuro, que a ninguém é dado saber o dia nem a hora, mas vocês, segundo Jesus, irão receber uma força do Espírito que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria e até os confins da terra. Ora, então no monte chamado das Oliveiras, voltaram a Jerusalém, a distância pequena, nós sabemos disso, já fiz isso várias vezes. Tendo entrado na cidade, subiram à sala de cima, que é o cenáculo, onde costumavam ficar. Ali estavam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, os Zelotas, e Judas, filho de Tiago. Todos estes, unânimes, perseveraram na oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, e seus irmãos. Quer dizer, depois que Jesus é crucificado, Maria, seus irmãos, todos se reuniram ao grupo dos apóstolos. E aí, depois desse encontro, dessa narrativa, Lucas diz o seguinte, capítulo 2 do livro de Atos: tendo-se completado o dia de Pentecostes, isto é, o período de 50 dias depois da Páscoa, estavam todos reunidos no mesmo lugar, que no mesmo lugar, como eu já falei, é no grupo apostólico
apresentado naquele local onde ele tinha realizado a ceia de Pêssar, lavado os pés dos discípulos e prometido o Consolador. De repente, veio do céu um ruído como um agitasse de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontrava. Olha, isso é um fenômeno de efeito físico forte, porque veio o quê? Um ruído, isso parece até as narrativas de Ezequiel, né? Um ruído a agitar-se de um vendaval impetuoso. Quer dizer, ali a ação material, a ação física, da força física do vento, que chegava, segundo narra Lucas. E aí apareceram então línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. Língua de fogo, quer dizer, era aquela forma que a gente vê como se fosse pingos caídos do alto, mas a língua de fogo, porque eles não conheciam a luz fluorescente. A luz para eles era a luz do fogo, mas devia ser uma luz belíssima, branca, né? Bem clara, como hoje existe. Naquela época não existia, porque naquela época era o fogo, a lâmpada da lanterna, que era um fogo não branquinho, mas um fogo avermelhado. E aí, todos ficaram repletos do Espírito de Deus e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimissem. Quais eram? Segundo os seus aspectos, o Pentecostes assemelha-se ao carisma da glossolalia ou xenoglossia, que é língua estrangeira. E aí, ele diz, frequente nos primórdios da igreja, e hoje também, não mudou muita coisa não. Hoje os irmãos católicos da carismática, nós espíritas, recebemos exatamente, encontramos seus antecedentes no antigo profetismo israelita, como está em Números, lá com os 72 do deserto, que a gente vê lá no livro de Números, em Samuel 10, 1 dos Reis, e também Pedro 17. Com Pedro, aliás, versículo 17. Então, meus queridos, esse fenômeno marcou. Foi algo assim. E aí, quem é que se encontrava ali? Judeus vindo de todas as nações que há debaixo do céu, e que nós vamos ver isso mais esclarecidamente na terceira parte do nosso programa. Não saia daí. Até já.